Glória a Deus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Esperar um pouco, o pessoal está entrando aí para a gente dar início a mais uma abençoada live aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar mais um início, com a permissão do nosso Senhor Jesus, a mais uma abençoada live para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? A gente deu uma atrasadinha aqui, a gente está com uns problemas técnicos aqui, mas glória a Deus, foi tudo resolvido. Amém? Irmãos, se o som aí estiver ok, eu peço que os irmãos comentem aí, se estiver ouvindo bem aí, se está claro o som aí. Dá uma curtida aí ou comenta aí. Ok, minha esposa já disse que tá ok. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, esperar só mais uns 2 minutinhos para que o pessoal entre na sala aí, para a gente dar início a mais uma abençoada live aí, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmã Lidiane. Paz do Senhor, som ok. Amém. Glória a Deus. Porque a gente teve um problema técnico aqui, a gente já resolveu. Graças ao Senhor. Amém? Então, como eu divulguei anteontem, um assunto assim meio que polêmico, mas eu preciso sim que os irmãos, para quem estiver ouvindo, Paz do Senhor, irmã Elaine Muniz, Deus abençoe, boa noite aí, que o Senhor continue abençoando aí você, seu esposo aí, irmão Fernando, amém? Deus abençoe aí, muito obrigado pela presença, irmã Lidiane. Tô sentindo falta do irmão Marcelo, hein, irmã Lidiane, mas onde quer que ele esteja, que o Senhor esteja com ele aí, abençoe sua filhinha Julinha, abençoe você e seu esposo Marcelo, amém? Não precisa. Mas pode deixar aqui. Deus abençoe. Então, é um assunto assim. Paz, meu irmão Fernando, Deus abençoe. Amém. Opa, Marcelo está aqui do meu lado. Deus abençoe aí. E obrigado pela presença de todos. Amém? E se os irmãos aí, quem estiver assistindo, puder compartilhar aí para a gente alcançar mais lares aí, em nome de Jesus, que vai ser bênção. Esse é um assunto onde a gente vai pegar lá na base, lá nas feridas, talvez, certo? Mas é para que a gente consiga ter um casamento mais abençoado, com menos brigas, com mais entendimento, né? Para que a gente abra nossas mentes para que ela enxergue mais longe ou busque lá atrás o porquê que um problema se instala no seu casamento, no seu lar, e você não consegue resolver porque muitas vezes o problema não está entre você e seu cônjuge, e sim as pessoas que na nossa mente fazem parte da nossa família ou do nosso casamento. Amém? Então é preciso que a gente
abra nossos corações, que eu falo aqui, abra nossas mentes, certo? Se preparem, amém? E que o Senhor nos conduza aí. Peço sempre, antes de eu abrir a live, faço uma oração para que Ele tome, né, meus lábios sob tuas mãos e me use como canal de bênçãos aí para os irmãos, para os casais aí, para os familiares aí, para que a gente tenha uma abençoada live aí, que seja do entendimento e de bom grado e que conforte e que edifique o seu casamento em todos os sentidos, em todas as áreas. Amém? Então vamos dar início a mais uma live aí, em nome de Jesus. Eu já vou pedir para os irmãos, e para quem estiver acompanhando, quem estiver a Bíblia Sagrada aí do Senhor, que é nosso manual diário de instruções e consultas, né, esclarecimentos. Amém? Abra suas Bíblias aí. A palavra do Senhor que a gente vai meditar está lá em Gênesis 2, 24. Amém? Quem já encontrou, é fácil, né? Eu acho que é a terceira página aí, né? Pra gente aí dá um ok aí, ou comente aí, coloque seu comentário aí embaixo se você entendeu o verso aí, até porque nas artes que a minha digníssima esposa posta aí, ela já coloca, amém? Então, Deus abençoe. Gênesis 2, 24, cujo tema que a gente está tratando hoje é polêmico, porém vai abrir demais as nossas mentes, amém? Quem casa, quer casa, amém? Quem casa, quer casa. Mais para frente, eu vou só esticar um pouquinho essa frase que vai ser de fundamental importância aí para as nossas vidas aí, para os nossos casamentos, amém? Então Deus abençoe a gente aí, que Ele esteja conosco aí o tempo todo durante essa live, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Acho que agora está mais claro aí, né? Vamos lá, Gênesis 2, verso 24. Quem casa, quer casa. Amém? A palavra abençoada do Senhor nos diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Algumas Bíblias aí tem diversas traduções, algumas Bíblias diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Amém? Amém. Deus, fala conosco essa noite, Pai. Boa noite, pastor Adriano. Deus abençoe. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe o senhor aí, a família do senhor aí, sua esposa Dayana, o ministério de vocês aí, que é um ministério abençoado, que o Senhor tem usado e engrandecido e abençoado sem medidas. Em nome de Jesus. Amém? Falando em deixar o casal, o homem, quando diz homem, coloca o homem e a mulher, deixará pai e mãe. Vamos falar da parte geográfica, falando assim de parte geográfica. Por parte geográfica significa o quê? Sair da casa de seus pais. Amém? E a gente pensa, não é tão fácil assim, não é tão fácil. Mas existe uma coisa que
Isso serve principalmente para os jovens hoje que está pensando em se casar, tá? Que existe uma coisa chamada planejamento. O planejamento requer sabedoria. E a sabedoria para nós, no mundo cristão, significa a gente andar com Deus, com o Senhor. Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa andar com o Senhor, a gente precisa consultar, a gente precisa pedir sinais, a gente precisa pedir permissão, a gente precisa orar pedindo para que Ele abençoe os nossos planos. Provérbios fala direto isso. Amém? Então, para você, jovem, que pensa em se casar, planejamento requer sabedoria para você planejar bem. Amém? Planejar financeiramente. Amém? Que abrange muitas coisas, engloba a conquista da casa própria ou de um apartamento próprio, para que você cumpra o que o Senhor afirma na tua palavra. Deixará o seu pai e a sua mãe. Amém? A gente está falando aqui da parte geográfica. Definitivamente sair da casa dos seus pais. Deixar de morar com o papai e com a mamãe. Amém? Mas para isso, você jovem que ainda está pensando em se casar, não esqueça dessa palavra, planejamento. E para fazer um bom planejamento, é preciso que a gente peça sabedoria para o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Planejamento financeiro. Esse tempo que você vai planejar para que você saia da casa de seus pais. Amém? Esse tempo de planejamento, quando você coloca em prática, a partir do momento que você já colocou em papel o que você pretende, você, seu pretendente ou sua pretendente, seu noivo, enfim, sua noiva, vocês precisam entender que esse prazo que vocês têm para preparar um lugar para que vocês saiam definitivamente, falando geograficamente, da casa de seus pais, é preciso que tenham um planejamento. E após o momento que definiram o lugar, amém? O que vocês vão comprar, se vocês vão correr atrás de uma casa própria ou de um AP, enfim, não importa, é preciso que tenham planejamento, amém? Segunda parte, o tempo para que esse planejamento se torne realidade. Preste bastante atenção no tempo, amém? Esse tempo não vai ser, você não precisa usar só pensando em concluir aquele planejamento que você fez de construir sua própria casa ou de adquirir a própria casa de vocês, para enfim vocês cumprir a afirmação que o Senhor fez. Amém? Vai servir principalmente pelo seguinte: hoje em dia muitos jovens se casam sem ter esse planejamento. E quando se vê, já estão morando a princípio, pai, mãe, só por uns meses a gente vai ficar aqui com vocês, na casa de vocês. Amém? Aí esses meses já vira ano, 1 ano, 5 anos, 2. Isso, a gente vai chegar lá ainda nessa parte. Isso se durar. Eu vou explicar o porquê lá na frente. Isso se durar. O casamento de vocês, por vocês não terem planejado
e decidir morar por alguns meses na casa de seus pais. Lembrando a palavra do Senhor em Gênesis 2:24, portanto o homem deixará pai e mãe e unirá-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Amém? Então é preciso que durante esse tempo que você está colocando em prática aquele planejamento que vocês dois fizeram, é preciso que você use para outras coisas também. Amém? Para que vocês lá na frente tenham tranquilidade de tomar suas próprias decisões sem interferências de ninguém. E quando essa parte de você praticar, colocar em prática até chegar ao objetivo final, que é entrar para a casa de vocês, é preciso que vocês já tenham o discernimento de preparar seus pais para a saída da casa de vocês. Ah, como é que eu preparo? Por isso que a palavra do Senhor ela é abençoada. Se a gente seguir à risca, não é fácil, mas é possível. Amém? Pai do Senhor, irmã Daiane Silvério Melo, esposa do pastor Adriano, boa noite, a paz. Deus abençoe, irmã. E obrigado pela presença. Então é preciso que nesse tempo aí, você já começa a preparar e pensar ali, né? Já pegar a tesourinha, sabe aquela tesourinha que os médicos usam ali, pós-parto? Começar a cortar o cordão umbilical. Amém? É preciso que essa fase é fundamental para que isso aconteça. Começar a cortar o cordão umbilical. Ah, o que você quer dizer com isso, irmão? Pois é. Quando o Senhor afirma para a gente que a gente deve sim sair da casa dos nossos pais e unir a nosso cônjuge, ele tem uma enorme sabedoria. E se a gente seguir isso, a gente tem sim um casamento abençoado. Amém? Então, essa fase é fundamental para que a gente comece já a limitar certas interferências. Falando de parte financeira, essa fase é muito importante para que o casal que está se iniciando, os dois começam de verdade a praticar a independência financeira. Amém? Porque isso, uma coisa leva a outra. A partir do momento que já começar a planejar a tão sonhada e necessária casa própria, automaticamente as outras coisas já vêm, que é a organização financeira, o planejamento a curto, longo, médio prazo, enfim. Amém? Então, mas esse momento é fundamental para que você já comece a cortar o cordão umbilical, preparando os seus pais para o desligamento definitivo das interferências. Amém? Porque quando você não faz isso, e você, casal, que já está talvez até anos casado, isso serve para você também. Porque se você prestar bastante atenção no que a gente vai falar agora, nesse exato momento, você vai entender que a maioria das brigas não é seu esposo, não é sua esposa que causa. Amém? Porque muitas vezes, quando não há esse planejamento, eu sei que hoje, o tempo que a gente vive, crise financeira para todo lado, a crise é mundial, está difícil, mas é preciso que você que está pensando em se casar,
espere mais um pouco. Esse tempo vai servir para você ter uma melhor convicção do que você realmente quer. Ter uma convicção, uma convicção bem firme, solidificada, certa, em tudo. Quando eu digo convicção solidificada, é em tudo, em tudo. No quesito observar seus sogros, amém? Observar seu cônjuge, por que não? Esse é o tempo que você tem até a hora de dizer do casamento, enfim. Amém? Então, a questão de que quando a gente não planeja dessa forma, aí começa os sogros a entrar na sua vida, no seu casamento. Ah, de que forma? Quando você não planeja, você resolve a morar lá no quartinho dos fundos da casa dos seus pais, ou faz um barraco lá no fundo. Não é verdade? É, Deus. Aí começa o quê? As interferências. Amém? Porque você não planejou, você não cumpriu o primeiro passo que o Senhor afirmou lá no primeiro livro, em Gênesis. Você não planejou financeiramente para que você saia geograficamente da casa dos seus pais. Isso, eu estou falando com os irmãos, com você que está assistindo a live. É só a parte geográfica, tá? Vem as outras coisas aí que é mais delicadas aí, mais a gente precisa abrir a mente aí para que a gente consiga colocar em prática aí, porque é o que o Senhor quer para as nossas vidas. É sempre o bem. Amém? Amém, glória a Deus. Quando eu digo quem casa quer casa, lembre que lá no início da live eu disse o seguinte, que eu iria acrescentar mais uma pequena frase além disso. Quem casa quer casa e não arruma problemas com seus sogros. Se quiser anotar, anota. Quem casa quer casa e não arruma e não cria problemas com seu sogro. Amém? Com seus sogros. É, Deus. Então, eu preciso, alguns irmãos não estiveram presentes na live passada, eu preciso só que quem puder ou quem quiser anotar, anote aí um dos segredos para ter um bom relacionamento, não só entre você e seu cônjuge. A irmã Elaine, eu lembro que ela escreveu na live lá, a irmã Lidiane, é preciso que vocês guardem isso, anotem, enfim. Que essa frase que faz todo sentido. O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Amém? Vou repetir de novo. O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Amém? Amém. Glória a Deus. A questão do diálogo. Por isso que eu disse que a partir do momento que você começa a planejar, coloca no papel e vamos começar a praticar, entra nessa parte também do diálogo, que é onde você começa a frear a interferência dos seus pais, a parte que eu disse de começar a cortar o cordão umbilical. Amém? Amém, glória a Deus. Então, quem casa quer casa,
para não criar caso com seu sogro, criar problemas com seus sogros. Amém? Amém. Deus abençoe. Paz, meu irmão José Fernandes. Deus abençoe, irmão. Saudade de você, hein? Deus abençoe e obrigado pela presença aí, irmão. Fernando Lima, irmão Fernando. O casamento é semelhante a uma viagem. Requer planejamento para se chegar ao destino. Amém. Com certeza, irmão. Se a gente não planejar, consequência é dolorosa. Então, é preciso que a gente saia assim da casa dos nossos pais, falando da parte geográfica. Sai definitivamente. Sai, esposo, da barra da saia da sua mãe. Sai, esposa, debaixo do braço dos seus pais. Porque quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. Ou seja, a gente precisa priorizar aquela pessoa que a gente escolheu para passar o resto das nossas vidas do nosso lado. Amém? Então, é preciso que lá no início a conversa seja aberta, seja franca. Ô pai, mãe, eu estou casando, mas não vou deixar de te visitar, de te amar, de te honrar. Mas a partir de agora, a minha prioridade é a minha esposa. A minha prioridade é meu esposo. Amém? Qualquer interferência que você, pai, mãe, fizer, vai fazer com que a gente desentenda. E isso é fato. Seja de forma financeira, seja de forma emocional, seja de forma interferindo nas decisões do casal, isso causa sim atrito. Isso causa atrito. E muitas vezes doloroso. Muitas vezes com consequências que levam até a um divórcio. Amém? Muitas vezes leva ao divórcio. Por isso que eu disse que tem sim que preparar sim os seus pais. E se hoje você que é casado, às vezes se encontra nessa situação, procure. Está na hora de mudar. Amém? Está na hora de mudar. Porque são problemas que vêm de fora. Amém? Problemas que vêm de fora. Às vezes não é nem você e nem sua esposa. Mas, se a gente não trabalhar isso nas nossas vidas, a gente dá liberdade sim para que o problema de fora entre. Aí traz um desconforto para o esposo, para a esposa, porque ao invés de priorizar a pessoa que você disse sim ali para estar com você o resto das suas vidas, você está priorizando o papai e priorizando a mamãe. Priorizar, quando eu digo, é dar ouvido. Quando tem uma discussãozinha, mamãe, meu esposo falou isso pra mim. Papai, isso. Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes, nossos pais dão conselhos pra gente sem pensar nas consequências, pensando só aqui, no coração deles, ou falando por eles, que se fosse eles, tomaria tal decisão, mas não são. Não são. É outra realidade, é outro tempo. São duas vidas ali que decidiram se unir
Mas para que isso dê certo, não pode interferência. E outra coisa, quando você resolver casar, ou se você está casado e tem terceiro ali entre vocês, terceiro que eu digo não é filho não, é parente. Quando você for casar, é você e sua esposa. Amém? Amém, glória a Deus. Então, não é cunhado morando junto, não é sobrinho, não é papai, não é mamãe, a não ser em circunstâncias, mas aí eu vou chegar lá na frente ainda, em circunstância que leva a essa situação. Amém? Mas quando for casar, é preciso entender que o casamento é o homem e a mulher e nada mais. Casamento, o homem e a mulher. Amém? Quando se tem filho, aí é família. Amém? Amém, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando os casais aí resolvem a morar no mesmo terreno que os pais se sentem no direito sim de intrometer, seja de forma financeira, seja de forma emocional, porque vocês estão ali debaixo do mesmo teto que eles. Porque você não se planejou, porque você não teve atitude de sair da casa dos seus pais. E deixa eu te falar uma coisa, principalmente para você, esposo. Quando o Senhor diz isso, Ele quer que você, homem, você, esposo, seja definitivamente o provedor do lar. Amém? Você seja o cabeça, você tenha as atitudes como homem do lar. Amém? Não é qualquer coisinha correr pro colo da mamãe e começar a falar mal da sua esposa. Você está entendendo? Não é qualquer coisinha e pedir dinheiro pro papai. Você tem que entender que você é o provedor do lar. Você, quando resolveu se unir à sua mulher, você tem que priorizar a sua mulher. Você tem que ter a humildade de discutir certas coisas com a sua mulher e não com a mamãe ou não com o papai. Você, mulher, a mesma coisa. Muitas vezes acontece uma discussão que é normal dentro de um casamento. Não é bom, mas é natural. Todo casamento vai ter sim uma briga. Não todo dia, mas vai ter. Amém? Aí você, esposa, quando tem uma briguinha ali, uma discussão que é coisa normal do seu casamento, mamãe falou isso, isso e isso, eu não gostei, tô mal. Ei, as lives passadas eu venho sempre dizendo que quando chega a um certo ponto crítico de uma discussão, é preciso acalmar os ânimos, respirar fundo, tomar uma aguinha e voltar a conversar depois de calmos. Amém? Porque na emoção, a gente acaba ligando para o papai e para a mamãe, dando a liberdade deles interferir nas nossas emoções. E lembra o que eu te falei, quando por você ser filho ou filha, quando você dá essa liberdade e vê você chorando, qual a primeira coisa que vão falar? Separa. Não está dando certo? Separa. Filho, filha, você está sofrendo, não está dando certo. Separa. Por quê que fala isso? Porque você não teve atitude de sair definitivamente, ter cortado o cordão umbilical quando você estava ali naquele momento de planejamento e teve essa atitude.
Então é preciso que a gente analise bem. Você, jovem, que está num relacionamento aí e quer se casar, analise essa parte de Gênesis 2:24. Planeje. E quando você, esposo, não é provedor de fato do seu lar, dando liberdade para sua mãe, para o seu pai te ajudar financeiramente, a sua esposa já enxerga que você não tem as habilidades para ser um provedor do lar. Ela não vai ter a segurança. Amém? De certa forma, incomoda a sua esposa ao ver que você não está tendo decisões, ao ver que você ainda não se desligou, ao ver que você ainda não cortou o cordão umbilical de fato. Amém? E isso é constrangedor para o seu cônjuge quando você age dessa forma, ou melhor, não age. Que qualquer coisinha, pai, mãe, estou precisando de tal. Ei, quando o Senhor diz para você largar seu pai e sua mãe e unir a sua mulher, unir-se significa um cimentado, um ajuntado, um solidificado ali, certo? Então, é preciso que você entenda que você é o provedor do lar. Você não tem que ficar dependendo dos seus pais financeiramente. Amém? Então é preciso que você tenha iniciativa sim. Se você está passando por essa situação de interferências, lembre que não foi feito um planejamento para que vocês não viessem a chegar nessa situação. Então, se você está passando por esse problema de interferência dos seus pais, você não fez a sua parte de deixar pai e mãe. Amém? Você deixou o cordão umbilical ali ligado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento, tá? E partindo para a parte de desligar emocionalmente, você deixar emocionalmente. Quando a gente mora com os pais, a gente tem o carinho, tem a atenção, né? Eles ajudam em todas as nossas necessidades sem pensar. Mas a partir do momento que você sai da casa de seus pais, é preciso que isso seja desfeito. Essa dependência emocional, tanto de vocês, você casal, como dos sogros. Como eu disse lá no início, é preparando. E aquela frase que eu disse agora há pouco, através do diálogo, a preparação. Amém? Amém, glória a Deus. Hoje é difícil porque a cultura, principalmente no nosso país, a definição de deixar os pais, ela é dolorosa, né? Tanto para os pais e para os filhos. Ela é dolorosa, é a cultura do país, mas ela é necessária. Amém? Ela é necessária para que o casal, de fato, eles vivam a sua vida de uma forma independente, em todas as esferas, financeiramente, a dependência nas decisões. Quando o casal se une ali, eles têm que tomar decisões para eles, somente para eles. Ninguém de fora pode interferir
Como eu disse, a parte dos pais na interferência é errada pelo seguinte: quando você que é pai, às vezes já tem até um filho adulto ou já até namora, quando seu filho larga, briga com a namorada, como é que você se sente? Qual conselho você dá? Se for com o coração, reflita sobre isso, porque às vezes o nosso coração fala coisas assim que não é o que o coração da pessoa, do nosso filho está sentindo. Talvez não é o momento necessário, mas se a gente tem sabedoria de enxergar lá na frente o perigo que o nosso filho, enquanto está namorando, está correndo, certo? Aí já é a sabedoria de orientar, certo? E se for para não causar dano maior, é preciso orientar, porque muitas vezes quando a gente está num relacionamento, a gente está tão envolvido emocionalmente que não consegue enxergar o perigo. Isso durante o namoro, não consegue enxergar o perigo. Aí o pai ou a mãe que tem o entendimento, tem a sabedoria, tem a vivência, aí sim orienta na fase de namoro. Amém? Depois que casou, é preciso que cada um comece a separar, né, a sua, como é que eu vou falar, a sua parte na vida de cada um ali. O seu papel, melhor dizendo. Porque a gente como pai, a gente quer o melhor para o nosso filho e muitas vezes a gente vê nossa filha chorando, a gente quer orientar com o coração, mas ei, cuidado. Cuidado. Amém? E deixar emocionalmente significa o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Esposo, quando você casou com a sua esposa, você não casou com a mamãezinha, você não casou com seu pai, com a titia ou com a vovó que faz aqueles docinhos gostosos, aquele arroz perfeito, né, que fazia até você se tornar adulto. Deixar emocionalmente é você, quando a sua esposa preparar algo pela primeira vez, por exemplo, preparou ali um bolo, né, uma sobremesa ali, você não chegar com ofensa, isso é ofensa, sem pensar, porque você não desligou emocionalmente, não cortou de fato o cordão umbilical. Você pega, nossa, mas minha mãe, minha avó fazia desse jeito. Nossa, por que você não fez igual minha mãe, meu pai, ou minha avó, minha tia? Nossa, ei, desliga, esquece. Você não casou com a mamãe, com a titia, com a vovó que fazia aquelas sobremesas gostosas para você, não. Então desliga, porque quando você faz isso com a sua esposa, pode ter certeza que o coração dela fica magoado. Pode não falar ali na hora para você. Às vezes, deu tanto trabalho, quer te agradar de uma forma e você vai lá e pega e joga um balde de água fria. Lembrando da mamãe, porque a mamãe fazia. Porque você não pega a receita da minha mãe, porque ela fazia esse bolo e saía gostoso. Ei, cuidado. Desliga-se emocionalmente. Esquece. Vou falar de novo. Quando você casou com a sua esposa, esquece. Você não casou com mamãe, com vovó, com titia, enfim, com madrinha. Amém?
Então esquece sua mãe, esquece sua avó, sua titia. Amém? Amém. Então, quando você casou com a sua esposa, você casou talvez com um café aguado ou o arroz grudento. Você casou, sabe, com as manias com as quais ela foi criada. Então você não precisa ficar fazendo comparações. Amém? Então desligue-se emocionalmente, porque você magoa quando você age dessa forma. Então você casou com todos os defeitos ou as maneiras com as quais ela foi criada. Lembre-se, esquece, desliga emocionalmente dos seus pais também. Emocionalmente, quando eu falo na questão de quando você estiver no momento de crise, brigas, é preciso que vocês resolvam entre vocês. Amém? E você, esposa, quando você casou com seu esposo, você casou também com a limitação, o salário dele, então não procura gastar, sabe, sem sabedoria, gastar mais do que vocês ou o seu esposo realmente ganha, certo? Seja compreensiva, certo? Quando você, esposa, vocês estiverem passando por um momento de crise financeira, principalmente, esquece do papai e da mamãe para ajudar financeiramente vocês. Lembre, lá na frente, a primeira parte que eu disse, se liberta aí, sai da casa dos seus pais, cria uma independência financeira para depois se casar. Porque essa dependência financeira que você está acostumada quando você morava junto vai causar problemas, atritos dentro do casamento de vocês. Imagine você, esposa, o seu esposo está no trabalho, tem o seu salário, enfim. Mas de repente, por falta de uma organização aí financeira, vocês estão numa crise. Se coloque no lugar de seu esposo quando vocês estiverem num tipo de situação assim, parecida, e você pede socorro para o papai. Socorro financeiro. Imagine como seu esposo vai ficar. Lembrando, a desorganização financeira veio dos dois. Se coloque no lugar do seu esposo. Como que ele vai se sentir? Parou para pensar? Frustrado, né? Pois é. E você, esposo? Você não casou com a mamãe, com a titia, tá? Que faz aquelas guloseimas gostosas para você, não. Então, pare de ficar comparando, pare de ficar ofendendo de uma forma indireta sua esposa. Amém? Amém, glória a Deus. E agora eu queria assim falar com você, pai, que já tem vocês sogros, que já tem os filhos aí que estão caminhando para o casamento ou já estão casados. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: se existe um presente que vocês podem dar para os filhos de vocês, é a liberdade. Sabe? A liberdade nas decisões, a liberdade no planejamento de vida deles, porque é o casamento deles, o de vocês já foi. Amém? Então, a liberdade é o melhor presente
que vocês podem dar de casamento para seus filhos. Se quiser anotar, anotem. A liberdade é o melhor presente que vocês podem dar para os seus filhos. Liberdade no sentido de deixar eles sim sair da casa de vocês, aceitar sim, amém? Aceitar sim que eles saiam e se tornem independentes financeiramente, emocionalmente. Dê a eles esse presente, a liberdade sim de tomar suas próprias decisões, de planejarem a vida deles a dois. Deixa eles livres para fazer as suas escolhas e principalmente na educação dos seus netos. Deixem eles livres. Amém? Ah, mas o conselho ele é importante? Muito. Mas o conselho para aquele casal, ele deve ser dado somente quando pedido. Amém? Fora isso, é interferência, é intrometer, é especular. Então, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos quando eles estão casando ou estão casados é a liberdade. Amém? Sem interferência. Conselho, ele é dado para aquele casal quando eles pedem. Vocês podem ver que eles estão passando qualquer prova ali. Mas cuidado, vocês não conhecem a realidade do casamento deles. Principalmente quando vocês não moram juntos. Vocês não conhecem a realidade. Então qualquer palpite que sogro e sogra tem esse problema. Não conseguem ficar sem dar palpite. Palpite não é conselho. Conselho é dado quando ele é pedido. Passou disso é interferir. Passou disso é intrometer. Passou disso é tirar a liberdade. Amém? Falo para aqueles que já têm os seus filhos aí com intenções aí de casar ou já estão casados. Amém? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Tá? E por quê? A gente vai dar uma passada lá em Marcos agora. Dormiu? A gente vai dar uma passada lá em Marcos 10. Quem tiver encontrado, já puder comentar, digitar aí no comentário, por favor. Mateus 10, 34 ao 36. Mateus 10, 34 ao 36. Amém? Mateus 10, 34 ao 36. Se puder comentar aí para ver se entenderam. Amém. Glória a Deus. A questão do conselho é muito importante que os pais, você pai que já tem seus filhos aí se preparando para o casamento. O conselho ele é importante quando ele é pedido, tá? E vocês têm que dar liberdade para os seus filhos, de rejeitar seus conselhos. Porque eles não estão errados quando rejeitam os conselhos. Amém? Porque o casamento é bênção do Senhor.
o Senhor odeia o divórcio. Então, como que você vai chegar chorando para o papai e para a mamãe, falando que aconteceu isso, isso e isso, e o seu pai e sua mãe pede para você separar? Aí ele vai, seu filho rejeita, porque ele é temente ao Senhor, porque ele sabe que o casamento é bênção do Senhor, e ele sabe principalmente que o Senhor odeia o divórcio. Então não fique frustrado quando você achar que está aconselhando bem e o seu filho, sua filha, rejeitar os seus conselhos. Amém? Alguém encontrou aí? Mateus 10, 34 ao 36. Vamos ler juntos aí. Amém? Amém, irmã Olímpia. Deus abençoe. Saudade da senhora, hein? Deus é Pai, amém. O tempo todo, irmã. Deus abençoe Dona Olímpia, irmã do pastor Adriano e irmã Lidiane. Deus abençoe, irmã. Amém. A palavra do Senhor diz em Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada, justiça. Espada, justiça. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, o certo e o errado. Porque eu vim pôr em dissensão ou colocar em desavença ou discordância, divergência de pensamentos. Não cuideis, porque eu vim colocar em divergência ou em discordância o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Finalizando aqui, eu vou pular para o 37 também, porque é muito importante. O verso 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Então é preciso, na live de terça-feira que eu fiz aí, eu fiz uma pergunta, e os irmãos respondeu com grande sabedoria. Quem que a gente deve priorizar? Deve obediência, deve temer, principalmente temer. Quem que a gente deve priorizar? Acima de tudo, de todos. Deus. Não é verdade? Porque no verso 37, se a gente priorizar o homem, priorizar aqui pai e mãe, a gente não é digno. Então, a gente priorizando, puxando lá na frente, obedecendo quando ele diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento começando bem, daquela forma, a gente agindo de todas aquelas formas lá, tendo aquele tipo de atitude, criando independência financeira, saindo da casa dos nossos pais, rejeitando conselhos quando necessário, não deixando a interferência virar um hábito, a gente achar que é normal, mas quando se vê, a gente está menosprezando o nosso cônjuge porque a gente está dando ouvido demais para o papai e para a mamãe, a gente está comparando demais a comida da esposa com a comida da mamãe. E é aí que entra a questão da divergência entre pai e mãe. Por falta de sabedoria lá no início, de a gente não ter preparado eles
da gente não ter limitado ou principalmente definitivamente cortado a interferência externa deles, seja na maneira de dar palpite, seja nos planejamentos de vocês dois, você casal, porque a vida de vocês, você homem, tem que ter o discernimento de que você, a partir do momento que você se uniu à sua esposa, você é o provedor do lar. Amém? Você é o provedor do lar. Você, esposa, auxiliadora. Você não precisa que mais ninguém te aconselhe ou te auxilie para você auxiliar o seu esposo. O que você precisa fazer é andar conforme a palavra diz. Largar, deixar emocionalmente seus pais, para que vocês realmente formem uma família sem esses pequenos atritos, sem atritos, sabe? Sem divergir, sem viver em briga com sogro, com sogra, com pai, com mãe. Porque muitas vezes a gente deixa de priorizar o nosso cônjuge por um conselho mal dado ou um palpite. A gente dá ouvidos, um palpite do papai e da mamãe, mas esquece que ali quem está todos os dias com você ali na batalha, levantando, correndo atrás dos projetos de vida de vocês, esquece, quando você casou, você tem uma prioridade, e a prioridade não está lá fora, no ouvir os palpites, não buscar conselhos errados, para que não venha trazer problema de fora para dentro da casa de vocês. Então a palavra do Senhor diz lá no 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Por quê? Hoje, muitas vezes, a gente vê família dividida. Uns estão no caminho do Senhor, uns adquiriram sabedoria, lembrando que a primeira sabedoria que a gente deve ter é temer a Deus. Amém? Então muitos estão seguindo o caminho do Senhor, mas a grande parte, o restante da família, não tem esse conhecimento. Amém? Não tem esse temor a Deus. Às vezes segue até religiões diferentes, porém não tem o mesmo entendimento. Amém? Não tem o mesmo temor de fato a Deus. Aí é que surge a divergência de pensamento. Aí é que surge a falta de sabedoria ali, ao entender que quando a gente se casa, a gente tem que caminhar, o homem e a mulher, e mais ninguém. Amém? Então, muitas famílias hoje são destruídas por falta desse entendimento. Amém? Por não ter esse conhecimento bíblico, por não conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? Então a gente vê muitas vezes aí pai, filho discutindo com o pai para defender a esposa, e vice-versa, a esposa discutindo com o esposo para defender o pai, a mãe. Mas por quê? Porque não foi feito lá no início o que o Senhor nos afirma. Amém? Muitos casais se separam por decisões externas, sim. Como assim externas? Sim. Por buscar conselhos, e aqueles conselhos que o pai ou a mãe toma a dor do seu filho e aconselha a separar. E muitas vezes essas decisões têm consequências que vão durar por gerações. Principalmente ali, quando tem um casal ali, já formou uma família, já tem um filho ali.
Está entendendo por que quando a gente busca conselhos ou deixa a liberdade para os pais interferir no nosso casamento, na nossa maneira de pensar, nos nossos planos, nas nossas decisões, eles tomam para si as dores. E muitas vezes, decisões tomadas nas emoções não faz com que a gente enxergue longe, enxergue as consequências, enxergue as dores futuras. Muitas vezes essas dores leva a gerações futuras. Exemplo, um casal que tem um filho. Aí, por falta de sabedoria, por deixar os sogros interferirem, se separam. Ei, e aquela criança? É, Deus. E aquela criança? Como é que ela fica? Que não tem culpa de nada. Se vê ali num lar, o pai e mãe separado, cresce naquele ambiente onde no final de semana está numa casa e na outra está em outra casa. Datas comemorativas, o tanto que isso é ruim. Imagina isso. Quando eu digo gerações, gerações. Aí a criança cresce achando que aquilo é normal. Quando ela crescer, a probabilidade dela fazer o mesmo é grande. E é outro casamento desfeito, é outra criança que cresceu em lar dividido. Então é preciso que a gente tenha sabedoria desde o início. Então, quando a gente deixa nossos sogros, nossos pais, enfim, interferir no nosso lar em todas as esferas, a gente cria um dano que ali no momento a gente não vê. A gente está tomado por emoções, seja ela de fúria, e houve interferências externas, palpites errados. Lembrando, os pais não gostam de ver os seus filhos sofrer, então age no coração. E quando a gente age na emoção, a gente não pensa além, não pensa nas consequências. Como eu disse, dores aí que vai durar por gerações e gerações. Porque quando seus pais, vocês deixam a liberdade deles interferir o tempo todo, o casamento caminha para a ruína, caminha para um divórcio, caminha ali para uma criança crescer num lar dividido. É, Deus. E lembra, aí começa tudo de novo. No meio cristão, de repente, o esposo ou a esposa se perde no mundo, perde a esperança em Cristo, vai viver a vida no mundo. Imagina um lar onde a esposa está dentro da igreja, seguindo o caminho do Senhor. E o esposo está no mundo. Imagina como que essa criança vai crescer. Já parou para pensar nisso? Imagina, já é ruim. A criança inocente ali não entende, sabe? E está sofrendo por decisões que adultos, pai e mãe, não evitaram. É, Deus. Então é preciso que a gente comece lá, desde o início. Agir conforme o Senhor nos pede, afirma. Para você que não tem filho ainda, que está na idade de casar, é hora de aconselhar, é hora de orientar enquanto ele está dentro da sua casa. Porque quando você aconselhar, educar ele nos caminhos do Senhor, você, pai, você, mãe, você vai entender que não vai ser preciso você opinar, palpitar, interferir hora nenhuma na vida
do filho ou da filha de vocês, quando eles estiverem para sair da casa de vocês. Amém? Então, fique com esse entendimento aí na sua cabeça, guarde isso, porque a palavra do Senhor, hoje eu estou falando isso, mas a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e vai ser a mesma sempre. Ela se cumpre o tempo todo. Amém? Então é muito importante que a gente vigie, olhem com olhos mais com mais detalhe, com mais carinho para essa situação, para o nosso casamento. Será que eu estou, ouvindo demais meu pai, minha mãe? Será que eu estou comparando demais minha esposa? Será que eu estou dando a liberdade para os meus pais interferir nos meus planos com a minha esposa? Preste bastante atenção nisso, guarde isso para você, coloque em prática. E se isso acontece dentro do seu casamento, procure de uma forma mudar. Que eu sei sim que acontece, eu tive experiência, minha esposa teve experiência, que isso, infelizmente, quando a gente dá liberdade, em todo casamento, quando a gente dá liberdade, a gente sim tem atrito dentro do lar. Amém? E lembrando uma parte que eu falei, quando em circunstâncias aí, quando os nossos sogros aí, nossos pais envelhecem, já não conseguem mais ser independentes, aí necessita dos cuidados dos filhos para continuar a ter uma vida mais, como que eu vou falar, mais vigiada de perto, para que não, a gente sabe que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais necessidade. E com nossos pais é a mesma coisa. Você, esposa, quando você se vê na necessidade de trazer os seus pais, ou o seu pai, o seu sogro, enfim, para sua casa, preste bastante atenção. Aquela parte que eu falo, que o caminho para o coração de uma família se faz no ouvir, o diálogo, entendeu? Você, esposo, como provedor do lar, o cabeça do lar, você tem que ter o entendimento e atitude, a iniciativa. Se acontecer um dia de você ter que trazer sua mãe ou seu pai para morar junto com vocês, para que você e sua esposa cuide até o fim da vida deles, é preciso que você tenha o discernimento de dizer o seguinte, no caso principalmente da esposa: mãe, a senhora está vindo para nossa casa, para minha casa e do meu esposo, certo? Aqui é a minha cozinha, é a minha comida que vai ser feita, as minhas regras vão ser mantidas e eu preciso que a senhora ou o senhor respeite. Amém? E a mesma coisa serve para o esposo. Quando você resolver trazer sua querida mãezinha, quando ela estiver limitada, quando necessitar da ajuda de vocês, porque essa hora chega. E a gente sabe que quando o idoso, eu tenho pela minha mãe, porque o idoso, ele vai chegando a uma certa idade que ele não quer se sentir inútil. Amém? Ele não quer se sentir inútil. Ele quer a todo vapor tá fazendo alguma coisa para se sentir útil. Amém?
Então é preciso que a gente tenha o entendimento da gente limitar isso. Porque daqui a pouco, se você, esposo, não tiver atitude, a sabedoria de chegar na sua mãe e falar: mãe, aqui é a minha casa, a dona da casa é a minha esposa, tá? A cozinha é da minha esposa, as regras é nossa, tá? É preciso que tenha esse tipo de diálogo a partir do momento que você coloque seus sogros para morar com vocês. Sim, ali no começo. Porque depois não adianta. Aí quando vai ver, a sua mamãezinha tá lá cozinhando para vocês dois e a sua esposa tá lá no canto dela se sentindo inutilizada. Amém? Por não estar podendo comer, e quando vai falar para você que não está gostando da situação, de não ter gostado da sogra dela ter mudado algum móvel ali, e você, esposa, achar ruim. Amém? Então é preciso que tenha esse tipo de diálogo. Tenha essa sabedoria, tenha principalmente essa atitude. Minha casa, minhas regras. Na sua, as suas. Isso você falando para sua mãe e para o seu pai. Isso é importante, que parte dos filhos. Porque pai e mãe, a gente sabe que eu tenho por mim, acho que nossos filhos não podem crescer, que eles têm que ser criança, que tem que ser nosso bebezinho o resto da vida. Quando se vê, o bebezinho aí tá com 40, 50 anos, tá? E na dependência aí dos pais em todos os sentidos. Amém? Então, você pai, você mãe, nós que somos pais, a gente tem que ter um entendimento que a gente não cria filhos pra gente, pra ficar com a gente pra vida inteira. Esse é um processo que a gente tem que fazer de forma sábia, principalmente, melhor dizendo, dentro do caminho do Senhor. Que a gente sabe, quando a gente educa uma criança no caminho do Senhor, a gente não vai ter decepção, a gente vai ter orgulho, a gente vai ter paz. Amém? Então é preciso que a gente coloque isso na nossa cabeça. Nossos filhos vão crescer sim e vão querer ter a vida deles. E o melhor presente, lembrando que você pode dar para os seus filhos que estão pensando em se casar, é a liberdade. Amém? A liberdade de eles tomar suas próprias decisões, fazer os seus próprios planos, tá? Tomar suas próprias decisões. Amém? Então tenha essa sabedoria, guarde isso com você, você que é sogro, você que é sogra. Espero que você, se você tem agido de forma errada, palpitando, interferindo, tá? Seja de forma financeira, de forma emocional, seja interferindo nas decisões do seu genro, da sua nora, talvez esteja na hora de parar. Às vezes você não está vendo, mas quando você sai da casa dos seus filhos ou genro, nora, você deixou ali uma desavença entre eles. Amém? Então tenha sabedoria, dê essa liberdade para eles. Conselho, dá se for pedido. Tá bom? Guarde isso aí na cabeça, no coração de vocês e principalmente pratique. Tá bom? Berenice Pereira, Deus abençoe, irmã. Amém, glória a Deus. Minha esposa Tatiana tá querendo falar um aí para os irmãos aí. Oi, irmãos, boa noite. Como vocês estão?
Live abençoada, né? Boa noite, Elaine, Berenice, Dona Olímpia. A irmã Dayana tá online também. Acabando as férias, né, irmã Dayana? Oi, Lid, a paz. Tem mais gente online. Fala oi aí, gente. Amém, Dona Olímpia. Deus abençoe a senhora. Paz, Elaine. Já tô com saudade de vocês. Pastor Adriana, paz. Graças a Deus, né, irmã? Tá acabando. Eu e a Lid, quem diga, né, Lid? Amém, pastor. Amém, Obrigado. pastor. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira, hein? Tá de volta quarta-feira. Pois bem, irmãos, é preciso então que a gente... Chega de férias, né, Lid? Chega de férias. Essas, Passou rápido, Dayana. essas férias parece que durou... Um ano. Um ano. Mas tá Chega. bom, férias merecedoras. Ah, é verdade. Então é preciso que a gente reflita sobre isso, sobre as nossas atitudes ou falta delas, as iniciativas. Amém? E que a gente venha mudar nossos pensamentos, nossa maneira de agir. Se a gente dá liberdade demais, a gente sabe que a gente fica em atrito, sim. A gente fica triste quando alguma decisão tomada dentro do nosso casamento venha de fora, principalmente sem consultar um ao outro, quando a gente dá ouvido às pessoas, não só sogros, não, quando a gente dá ouvido às pessoas que não fazem parte do nosso dia, que não vê as nossas lutas, que não vê as nossas dificuldades. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Aqui quando a palavra do Senhor diz que e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Porque muitas vezes as nossas decepções vêm de quem a gente menos espera. Amém? Vêm daquelas pessoas que a gente tem como porto seguro nas nossas vidas. Aí quando a gente vai pedir um conselho, a gente ouve o que a gente não esperava. Amém? Então, quando acontece esse tipo de coisa, exemplo, quando o pai e a mãe não têm, o sogro e a sogra não têm um discernimento de que o casamento é bênção do Senhor e principalmente que o Senhor odeia o divórcio, quando aconselha a separar, já está indo contra a palavra do Senhor. Quando fala para se separar, e principalmente quando tem filhos, ali está colocando em jogo ali, está colocando toda uma geração. Então a separação ela traz danos, traz dor, traz sofrimento, principalmente a questão da educação dos filhos. A gente sabe que os avós costumam mimar demais seus netos, mas quem vai prestar conta sobre nossos filhos, a educação deles, o caminho que eles seguiram, somos nós, pais. Não são os avós. Amém? Então a obrigação
é sua, pai, obrigação é sua, mãe, de educar seus filhos e, de preferência, não, de fundamental importância para que você não venha sofrer num futuro breve. Eduque, sim, nos caminhos do Senhor. Com certeza você vai ter momentos difíceis? Sim. Vai ter fase que você vai achar que educou errado? Sim, vai ter. Todo mundo vai ter esse momento. Mas só de saber que você fez a sua parte, que educou seus filhos no caminho do Senhor, no caminho da justiça, no caminho do bem, no caminho da honestidade, no caminho da humildade, do respeito, da educação, do amor ao próximo. Só de você saber que você educou nesse caminho, já vai ser um consolo para você, que você fez a sua parte. Amém? Então é importante que a gente esteja atento o tempo todo nessa situação aí. Amém? Amém. Pode conversando com o pessoal. A irmã Elaine, chega, pastor. Chega, né, pastor? Isso aí, Elaine. Chega, pastor. Chega de férias. Férias demorada essa, meu Deus. Aí aos recém-casados, eu só tenho uma sugestão aí para você, recém-casados. Não morem com seus pais depois de casados. Tentem viver sua própria vida na sua própria casa, mesmo que ela seja alugada e muito humilde. Porque morar com os pais ou sogros geralmente é uma péssima maneira de iniciar um novo lar. Amém? Então preste bastante atenção nisso. Não more com seus pais, mesmo que seja de aluguel, numa casa humilde, começando do zero ali, só o seu colchão, o fogãozinho velho ali, numa casa alugada. Mas que vocês cresçam juntos, que vocês tomam decisões juntos sem interferência de ninguém, porque é a vida de vocês. Amém? Não deixe as pessoas de fora quererem que vocês vivem a vontade deles. É a vida de vocês. Amém? A vida de casal de vocês é a de vocês e ponto. Mesmo que comece do zero, morando de aluguel. Amém? Mas aprenda a ter a independência financeira, emocional. Porque a palavra do Senhor diz que fez o homem e a mulher sua auxiliadora. E se os dois caminhar juntos nos caminhos do Senhor, se os dois orar juntos, os dois se unir o tempo todo, principalmente nos momentos de dificuldade, os dois crescem juntos, os dois prosperam juntos. Amém? Então, vamos viver dessa forma. Amém? Então é preciso que a gente analise. A gente que é pai, daqui a pouco nossos filhos estão adultos aí querendo casar. A gente tem esse discernimento aí. A gente sofre, claro, quando eles vão embora de perto da gente. Mas lembre, se a gente fez o nosso papel, educando eles no caminho do Senhor, a gente não vai ter decepção. Em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa em relação? Em questão também de gerar ciúmes, né? No cônjuge, questão da atenção que você dá pra sua mãe, às vezes gera ciúme na esposa ou vice-versa. É um modo de também de estar prestando atenção nisso, né?
princípio de ter a sua casa própria é isso, que vive junto com os pais, gera ciúme em ambos. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento aí, irmãos. E para os sogros, eu tenho para falar o seguinte: para não impor os seus valores de vida aos seus filhos. A vida deles é outro tempo, é outra realidade. Então, você não tem que impor os seus valores de vida. Impor, tá? Impor, fazer com que eles sigam, tá? São tempos diferentes, cabeça diferente, vida diferente. Amém? Principalmente por eles estar iniciando um novo lar. O início ali é a base de tudo. Se a gente começar errado, vai começar errado. Vai andar errado, vai terminar errado. Amém? Não impõe suas ideias sobre como criar filhos. Não impõe. Impor, sabe, ficar palpitando. Exemplo, mas quando eu criei você, eu eduquei dessa forma. Por que você está fazendo isso com seu filho? Você também era assim quando criança. Por que você está fazendo isso? Cuidado, sogros. Cuidado, vovô e vovó. Na hora de ajudar na criação de seus filhos. Amém? Muitos sogros aí, vovô e vovó, tem mania de fazer isso, falar isso. Quando vê a criança agitada, fazendo uma certa bagunça, aí o pai e a mãe vai tentar corrigir, o avô e a avó vai lá, mas você fazia pior quando você era criança. Você também fazia isso. Cuidado. Amém? Trate o casal com respeito e não critique suas decisões. São decisões do casal e não aquelas decisões que você queria ou queria que eles tomassem. Decisões do casal que eles vão usufruir, seja ela errada ou certa, mas se for errada, vai servir como aprendizado. Vão amadurecer com o erro. E quando errar, não precisa você chegar e, por ter tentado aconselhar, não precisa você chegar e falar: eu avisei, eu tentei te avisar, você não ouviu. Ei, cuidado, sogro, sogra, cuidado, tá? Porque quando isso acontece, você desestabiliza o emocional do casal. Amém? Então é preciso que você respeite as decisões do casal, não interfira em momento algum, não confunda palpite com conselho. Conselho é quando uma pessoa está ali precisando de alguma coisa, alguma palavra amiga e tal, vai lá, está acontecendo isso e isso comigo, você pode me ajudar? Conselho é dado quando ele é pedido. Fora isso é palpite, fora isso é interferência. E normalmente os pais aconselham de forma emocional, tomando as dores do filho. Tá? Aí é onde cria o atrito ali no casal. Amém? Então, vamos estar atentos aí a esses toques aí dessa live. Eu disse que seria um assunto polêmico, porque hoje um dos principais motivos das separações, dos divórcios aí, se devem pela interferência dos sogros nos casamentos. Amém? Então tenha postura, você homem, provedor do lar. Seja sábia, mulher.
Seja auxiliadora, você não precisa mais do que o Senhor para te ajudar a ter sabedoria na hora de auxiliar o seu esposo. Você não precisa buscar dicas lá fora. Você não precisa buscar sugestões lá fora de como acalmar seu esposo. Tipo, quando meu pai fazia isso com você, o que você fazia, mamãe? Casamento diferente, tempos diferentes. Amém? Pensamentos diferentes. Posturas diferentes. Caminhos diferentes que levaram eles até ali. Então não tem necessidade, isso é falta de sabedoria você fazer uma comparação dessa. Quando meu pai agia assim com você, mamãe, o que você faria? O que você fazia? Se fosse você, mamãe, o que você faria? Ei, cuidado. Até porque o seu esposo é filho de outros pais, não é filho dos seus pais. Amém? Então, tome cuidado com essas comparações. Você, esposa, seja mais sábio. Deixe de comparar sua esposa com a mamãe, com a titia, que fazia aqueles, coisa gostosa para você. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Parece que chegou mais gente nova lá. Acho que o irmão John estava online agora mesmo, que eu vi. O John, mas é Jusley, né? É. Então é isso, irmãos. Eu disse que ia ser um assunto meio delicado, meio polêmico. E que iria, sim, colocando em prática hoje, você que passa por esse momento aí, colocando em prática, você que já é casado há um tempo e às vezes passa por essa situação e até hoje você não encontrou a solução para o problema, talvez a solução você tenha encontrado nesse tema de hoje. E se você encontrou, pratique. Independente disso, você tem que praticar fazendo a vontade única e exclusiva, a vontade do Senhor. Sendo temente a Ele, andando nos caminhos dEle. Eu costumo falar para minha esposa assim, que eu sou muito franco, né? Antes de eu conhecer os caminhos do Senhor, de eu entregar minha vida para Jesus, eu falava na lata a verdade e pronto. Doa quem doer, eu falava. Mas eu aprendi, depois que eu conheci a palavra do Senhor, eu aprendi que a verdade, ela tem que ser dita. Ela tem que ser dita, sim, o tempo todo. Mas não de qualquer maneira, não em qualquer lugar. Amém? Com as palavras corretas, com mansidão, mas ela tem que ser dita. Porque nem todos, a grande maioria, não está preparado, não está acostumado a ouvir verdade. A grande maioria assusta. A grande maioria se revolta quando escuta uma verdade. Então, depois que eu conheci os caminhos do Senhor, eu comecei a me policiar. Mas a verdade continua sendo dita. Independente de qualquer situação, independente de qualquer pessoa, a verdade continua sendo dita. E hoje eu vejo, a palavra do Senhor é a verdade. Viver a palavra do Senhor é viver a vontade de Deus. É andar nos caminhos do Senhor. Doa quem doer.
Por isso que eu disse que quando você resolver colocar em prática, e vai ser necessário, talvez você esteja passando por esse tipo de problemas e não encontrou solução, talvez a solução é essa. E quando você ter receio de limitar seus pais, seus sogros, você lembra desse verso de Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Você está simplesmente cumprindo a vontade do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Porque esses dias eu estava conversando com minha esposa. Hoje a gente deixa os avós livres ali para educar a criança, mas a educação dos avós, a grande maioria, é mimar. Chorou, dá isso aqui para ele, compra isso aqui, compra aquilo outro, deixa à vontade, sabe? Seja televisão até altas horas, seja no celular até outras horas. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. A ordem natural, quando não se tem uma doença ou algum acidente, enfim, a ordem natural das coisas é o seguinte: os mais velhos vão primeiro, morrem primeiro. Então é preciso que a gente já mude a partir de hoje. Porque os avós, muitas vezes, os sogros, muitas vezes agem só na emoção. Mas esquece, quando eles forem, eles podem deixar um neto, um filho para seus filhos mal disciplinado, mal educado, sabe? Não ter respeito com os mais velhos, não ter respeito nem com os próprios pais, porque ela foi tirada, essa autoridade, esse respeito foi tirada durante a interferência na educação dos filhos. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento também. A gente policie sim a maneira com as quais nossos pais acham que estão educando nossos filhos. Porque na ordem natural eles vão primeiro que a gente vai ficar aí com os filhos mimados, mal educados, sem limites, antissociais, rebeldes. E quem vai sofrer é você pai, você mãe. Porque os avós já foram. Guarde isso também com você, que é muito importante. Amém? Irmãos, vou ficando por aqui. Esticou um pouquinho, eu atrasei a live. Eu peço desculpas para os irmãos, tá? Mas espero que tenha entrado de uma forma edificante no seu coração essa mensagem de hoje, essa live de hoje. É um assunto polêmico, mas assim, tem atitude, tem iniciativa, amém? Para você resolver essa situação, se está acontecendo isso dentro do seu lar. Use a palavra do Senhor, tá? Se console sabendo que você está fazendo a vontade do Senhor, está procurando andar nos caminhos do Senhor. Mesmo que você vejam pessoas chorarem ou virar a cara para você, murmurar, ficar de mal com você, não conversar mais com você, mas você tendo a sua consciência que você está fazendo a vontade do Senhor, já é o suficiente. O que Ele quer é isso, nossos corações, e que a gente seja inteiramente obediente a Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, espero que cada um aí tenha pegado a sua parte aí dessa mensagem e coloque em prática aí. Amém? Quer falar alguma coisa? Falar boa noite? Só falar uma boa noite para os irmãos. Até a próxima live. Já comentou domingo na igreja.
Pode comentar. Domingo, agora 7h30, na Avenida Reinaldo Boareto, 13... Agora eu esqueci o número. 1302. Jardim Primavera. Os irmãos que tiverem interesse de estar vindo participar do nosso culto, vai ser bênção. O último culto do mês de janeiro. E o do jovem? E o sábado é eu não sei o endereço. Tem um encontro de jovens na igreja do Zona Leste. Igreja Batista Zona Leste, fica ali no Bar de Lourdes. Aí o encontro da juventude, não é? Isso, encontro de juventude. Qual é o horário? É 19 horas, se eu não me engano. A Lidiane, se estiver por aí, ela sabe me dar um endereço melhor, vai deixar aí nos comentários, para quem tiver interesse. Ou então nos chame no direct e no Messenger, pra gente estar passando direitinho o endereço e o horário. Quem tiver interesse de estar indo no encontro de jovens da juventude do Batista, Igreja Batista. Igreja Batista Primavera da Zona Leste, que fica situada ali no Bar de Lourdes ali. Amém? Encontro da juventude dos jovens da Igreja Batista. Amém? E qualquer coisa é só entrar em contato no direct, no nosso Instagram, tá? Que a gente vai estar passando as informações aí. Amém? E domingo tem o culto e a live, né? É a live. A live aí, domingo a partir das 19h30, o culto abençoado na nossa amada Igreja Batista Primavera, que fica situado na Avenida Reinaldo Boareto, número 1302. É aquela avenida ali que parece que não tem fim, mas tem. Fica entre o bairro Beraba 1 e o Jardim Primavera. Amém? Então, a gente vai ficando por aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aí que esteve presente nessa live, tá? E é isso. Foi bênção, foi maravilhoso estar com todos vocês aí, em comunhão, mesmo que de forma virtual. E que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um. E muito obrigado pela presença de cada um. E até a próxima live. Amém? A gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus, irmãos. Até a quinta-feira que vem.